Será que existe vida perfeita? Será que existe uma fórmula para eu conseguir isso? Será que eu consigo a minha vida dos sonhos? Se você quer saber, fica nesse vídeo que eu vou te contar. Oi pessoal, meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa tal vida perfeita. Hoje a gente é bombardeado de informações, a gente está numa era em que se tem muitos cursos, fórmulas mágicas, passos para conquistar N coisas. A gente tem acesso também à vida de muitas pessoas que aparentemente são vidas normais, perfeitas, né? Sem nada de errado, tudo certinho, organizada, sem problemas, diferente da nossa real. E a gente às vezes acaba entrando nesse movimento de buscar a vida perfeita, de conquistar a vida perfeita. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é essa vida perfeita, porque às vezes o que não encaixa para mim, encaixa para você e vice-versa. E nesse movimento que a gente está, né, de tudo é curso, de tudo é aprendizado, de tudo tem fórmula, de tudo tem, né, algo perfeito, algo certo, a gente acaba se perdendo no meio do caminho e se distanciando cada vez mais do nosso objetivo e da nossa vida dos sonhos. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, para a gente parar e pensar um pouquinho sobre o que é a nossa vida perfeita, o que faz sentido para a gente, o que é importante para a gente. Eu queria dar 5 dicas para a gente conseguir encontrar essa fórmula mágica que funcione para nós. Bom, então vamos às dicas. A primeira dica que eu gostaria de dar para vocês é estudo. Eu acho que a gente precisa estudar qual é a nossa vida, como que ela funciona hoje, que estilo de vida que a gente quer seguir, que profissão que a gente quer seguir. Por quê? Vamos pensar o estilo de vida. Ah, eu quero ter uma vida viajando, eu quero ser nômade, quero viajar ao mundo. Tá, a minha profissão de hoje permite que eu tenha essa vida mais flexível, que eu não precise de um lugar que eu não precise de um lugar fixo. Eu posso mudar de profissão para ter esse estilo de vida e a partir disso, a partir de como a gente funciona hoje, de onde a gente quer chegar em questão de como a gente imagina a nossa vida, a gente pode traçar metas, a gente pode traçar objetivos para conseguir transformar essa vida. Né? Até a gente pode pensar numa transição de carreira, talvez. E se você gosta, quer que eu fale mais também sobre transição de carreira, comenta aqui embaixo que eu vou pensar e trago um vídeo só disso, tá bom? Segunda dica, o que funciona para você? A gente precisa pensar, porque às vezes o que funciona para mim não funciona para você. A gente teve, né, um livro muito em alta que falava sobre acordar de madrugada praticamente, acho que era entre 4 e 5 da manhã, fazer o exercício, fazer afirmações, né? Tinha toda uma regrinha lá para você seguir para conseguir alcançar altos níveis de sucesso. Mas isso talvez gere muito mais cobrança pra gente do que qualquer outra coisa e que a gente consiga alcançar esse sucesso. É importante a gente pensar, né, no que funciona pra gente. Vamos, sei lá, imaginar que eu trabalho num hospital e o meu turno é da madrugada e eu saio 4 horas da manhã. Como que a gente vai conseguir acordar às 5 da manhã para ter essa rotina dita perfeita? E às vezes o que, né, vamos, sei lá, um exercício físico de manhã. Às vezes o meu corpo funciona mais na hora do almoço para fazer exercício, eu sinto que rende mais, ou no final do dia, ou esse exercício não cabe, né, de manhã e cabe no final do dia. Então a gente precisa estudar e entender o que funciona pra gente, o que faz sentido pra gente. Eu acho que é isso que a gente precisa colocar. Tem a fórmula mágica, tem a dica, ok, eu posso ver, eu posso entender, eu posso ler sobre, só que eu preciso entender o que encaixa na minha vida e o que não encaixa na minha vida. É isso que a gente precisa parar para analisar, né? E não ir no efeito manada, como se diz por aí, né? Terceira dica: agradar os outros. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque desde quando a gente nasce praticamente, a gente é investido dos desejos do outro. Então, são os pais, os familiares, as pessoas que convivem com a gente, né? A gente vê muito, né? Nasce alguém, nossa, esse vai torcer para o time X,
esse vai comigo pro estádio, ou essa vai ser bailarina, essa vai ser médica, né? Vai ser a médica da família. E a gente vai sempre sendo investido desses desejos do outro, né? Ou até frustrações, né, dos outros que não conseguiram realizar nas próprias vidas, vão depositando nesse ser que acabou de entrar na família. E a gente vai trazendo isso ao longo da nossa vida, às vezes sem nem perceber. E é isso que a gente precisa analisar. O que eu estou fazendo, a minha vontade, a minha vida ideal, né? A vida minha dos sonhos que eu imagino, como eu me imagino, é meu, genuíno meu, ou é para agradar um outro, ou é para corresponder à expectativa de um outro? Porque quando vai para corresponder à expectativa de um outro, fica muito mais difícil, fica muito mais puxado, fica muito mais duro para a gente. Porque a gente vai viver consequências e vai viver uma vida que não é nossa, que não faz parte de quem a gente é, que não faz parte do que a gente entende ser o certo. A gente acaba vivendo a vida do outro, a consequência do outro, a escolha do outro. E isso é muito duro. Hoje pode não fazer efeito nenhum e tá tudo bem, mas amanhã as consequências podem ser muito grandes. Quarta dica: aparência, status. Será que essa vida é para eu viver de aparência? Será que é só pelo status? A gente vive numa era de consumismo, né? A gente vive num mundo capitalista em que o consumo fala sempre mais alto. Então a gente precisa ter o celular do ano, o carro do ano, a casa de luxo, né? Tudo mais luxuoso possível, ter o casamento de milhões, né? Tudo isso é por aparência, por status. E será que isso faz sentido pra gente? Se faz, beleza. Não tô falando aqui pra gente não comprar, pra gente não consumir, pra gente não fazer o que, né, tem vontade, pra não ter a casa luxuosa, não é isso. Mas a gente precisa entender o que faz sentido pra gente. E será que eu não tô fazendo isso por status? Será que eu não tô fazendo isso por aparência? Porque aí entra também na questão da dica anterior, da gente viver pro outro, da gente viver em função do outro. E na maioria das vezes o outro não tá nem aí pro que a gente tá vivendo, pro que a gente tá sentindo, pro que a gente tá conquistando. Pra ele não faz diferença, ele tá vivendo dele. E aí a gente precisa trazer pra gente. Não adianta, vamos pensar aqui, eu quero uma vida super luxuosa, eu quero uma casa de luxo, num condomínio, né, de alto custo, com tudo do bom e do melhor. Mas será que faz sentido se eu quiser talvez uma vida de nômade, uma vida em que eu saia viajando pelo mundo, sendo que eu nem vou ficar nessa casa direito? Só pra que eu quero essa casa então? É pra aparência, é pra status, é pra, né? É isso que a gente precisa entender. O que funciona? Eu quero o celular do ano, eu quero o carro do ano. Mas peraí, se, sei lá, eu moro em São Paulo e o trânsito é doido e é mais vantajoso para mim ir trabalhar de Uber ou ir fazer um compromisso de Uber, já que eu aproveito esse tempo dentro do carro para fazer outras coisas, para adiantar outras coisas. Eu pouco uso esse carro. Será que faz sentido eu ter esse carro? Ou será que não é melhor talvez eu usar o valor que eu investiria nesse carro para aplicar em outras coisas, aplicar numa viagem, aplicar em qualquer outra coisa que faça mais sentido, entende? Então a gente precisa também estar alerta nessa questão do status, da aparência, do eu quero, né? Eu quero, mas será que eu preciso? Será que de fato faz sentido eu ter isso? Vamos pensar sobre. Quinta dica, e eu acho que é a mais importante: autoconhecimento. Por que é mais importante? É através dela que a gente vai conseguir as respostas de todas essas outras dicas que a gente falou antes. Sem autoconhecimento, a gente não chega em lugar nenhum. A gente não entende o que faz sentido pra gente. A gente não consegue entender o que é do outro e o que é nosso. A gente vive no meio social e é importante, a gente precisa disso. E o tempo todo a gente é bombardeado de coisas minhas, coisas dos outros, coisas do meio. E isso vai virando uma bola de neve aqui dentro. Conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai se descobrindo, a gente consegue ir separando o que é meu, o que é do outro, o que faz sentido para mim, o que faz sentido para o outro,
o que é uma questão talvez do mercado depositar como sendo algo necessário para mim e talvez não faça sentido. Então, acho que o autoconhecimento nos leva a ter todas essas respostas, a entender também o que é a vida ideal nossa, o que faz sentido para mim e até uma maneira de facilitar a gente criar estratégias para conseguir essa carreira, para conseguir essa vida, para conseguir viver da forma como a gente entende ser o melhor para nós. Autoconhecimento é tudo e eu acho que é muito importante a gente investir nisso, porque aí sim, a partir disso, a gente consegue todas as outras coisas ao redor e a gente consegue entender realmente qual é a nossa vida e desenvolver a nossa fórmula mágica. Leia. Queria dar uma dica bônus, que é reconhecer os limites. O que entra nesse reconhecer limites? Quando a gente começa a se conhecer, a se buscar, a entender o que faz sentido pra gente ou não, a criar estratégias para mudar de vida caso seja necessário, porque também entra a questão de não, eu tenho a vida do jeito que eu queria ter, eu tenho uma vida tranquila, tá tudo bem desse jeito, tô ok e tudo bem, a gente não precisa mudar, né? E aí entra também a questão da gente às vezes mudar por conta do outro, porque socialmente é visto como não, você tem que ter esse passo a passo para ter a vida dita perfeita, e não. Então também entra nisso, né, da gente entender o que a gente às vezes está ok com a nossa vida, e é isso. E aí, reconhecer os limites, voltando, né, ao reconhecer os limites, a gente precisa reconhecer até onde a gente consegue ir e com os recursos que a gente tem. Não adianta eu falar, né, hoje, daqui um ano eu quero ter 5 milhões na minha conta. Como que eu vou fazer isso? Às vezes é algo surreal, às vezes que é humanamente impossível. Então a gente precisa entender e colocar metas que são atingíveis, metas das quais eu vou conseguir atingir, que são realistas, que estão dentro dos meus limites, que estão dentro da minha capacidade, do meu poder de conquistar. Porque também entra naquela questão de se exigir muito e aí fica muito discrepantes do que a gente consegue realizar, e aí vem frustração, vem aquele sentimento de incapacidade, vem o sentimento de inferioridade, da gente achar que o outro pode e a gente não. Então a gente também precisa reconhecer os nossos limites e seguir de acordo com os nossos limites. Mas o outro consegue mais. O outro é o outro, não é porque ele consegue mais e talvez mais rápido que a gente não consiga. Cada um tem seu tempo. E é reconhecendo os limites, é a gente se aceitando, a gente se entendendo, a gente se buscando, que a gente consegue chegar onde a gente quer chegar e não onde o outro quer chegar. É isso então, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma ou pelo menos despertado o interesse sobre o assunto. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem mais alguma dica, coloca aqui também, que pode ajudar outras pessoas. Se quiser conversar sobre o assunto, estou à disposição. Eu vou olhar todos os comentários. Se tiver também alguma dica de outro tema que a gente pode tratar aqui, traz que eu vou pensar com carinho. Se gostou desse vídeo, então não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar para esse conteúdo chegar em mais pessoas. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.